Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Neste dia 21 de janeiro, a Igreja celebra a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Santa Inês que nos mostra um grande contraste, pequena, mas grande, frágil, mas forte. Com apenas 12 anos de idade, essa mártir dos primeiros séculos da Igreja vai dar a sua vida pela virgindade, pela sua entrega ao esposo dos esposos, ao Rei dos Reis, nosso Senhor. Tão frágil, tão pequenina, mas tão forte na fé. Quero ler para vocês hoje uma reflexão de Santo Ambrósio, o Tratado sobre as Virgens, onde ele vai narrar de modo poético este martírio de Santa Inês, que com certeza vai tocar a cada um de nós. Escutemos. Celebramos o natalício de uma Virgem, imitemos sua integridade. É o natalício de uma mártir. Ofereçamos sacrifícios. É o aniversário de Santa Inês. Conta-se que sofreu o martírio com a idade de 12 anos. Quanto mais detestável foi a crueldade que não poupou sequer tão tenra idade, tanto maior é a força da fé que até naquela idade encontrou testemunho. Haveria naquele corpo tão pequeno lugar para uma ferida? Mas aquela que quase não tinha tamanho para receber o golpe da espada, teve força para vencer a espada. E isto numa idade em que as meninas não suportam sequer ver o rosto zangado dos pais e choram como se uma picada de alfinete fosse uma ferida. Mas ela permaneceu impávida entre as mãos ensanguentadas dos carrascos, imóvel perante o arrastar estridente dos pesados grilhões. Oferece o corpo à espada do soldado enfurecido, sem saber o que é a morte, mas pronta para ela. Levada à força até os altares dos ídolos, estende as mãos para Cristo no meio do fogo, e nestas chamas sacrílegas mostra o troféu do Senhor vitorioso. Finalmente, tendo que introduzir o pescoço e ambas as mãos nas algemas de ferro, nenhum elo era suficiente apertado para segurar membros tão pequeninos. Novo gênero de martírio, ainda não preparada para o sofrimento e já madura para a vitória. Mal sabia lutar e facilmente triunfa. Dá uma lição de firmeza, apesar de tão pouca idade. Uma recém-casada não se apressaria para o leito nupcial com aquela alegria com que esta Virgem correu para o lugar do suplício, levando a cabeça enfeitada não de belas tranças, mas de Cristo, e coroada não de flores, mas de virtudes. Todos choram, menos ela. Muitos se admiram de vê-la entregar tão generosamente a vida que ainda não começara a gozar, como se já tivesse vivido plenamente. Todos ficam espantados que já se levante como testemunha de Deus quem, por causa da idade, não podia ainda dar testemunho de si. Afinal, aquela que não merecia crédito se testemunhasse a respeito de um homem, conseguiu que lhe dessem crédito ao testemunhar acerca de Deus. Pois o que está acima da natureza pode fazê-lo autor da natureza. Quantas ameaças não terá feito o carrasco para incutir-lhe terror?
Quantas seduções para persuadi-la? Quantas propostas para casar com algum deles? Mas sua resposta foi esta: é uma injúria ao esposo esperar por outro que me agrade. Aquele que primeiro me escolheu para si, esse é o que me receberá. Por que demoras, carrasco? Pereça este corpo que pode ser amado por quem não quero. Ficou de pé, rezou, inclinou a cabeça. Terias podido ver o carrasco perturbar-se, como se fosse ele o condenado, tremer a mão que desfecharia o golpe e empalidecerem os rostos temerosos do perigo alheio, enquanto a menina não temia o próprio perigo. Tendes, pois, numa única vítima, um duplo martírio, o da castidade e o da fé. Inês permaneceu virgem e alcançou o martírio. Caríssimos irmãos e irmãs, que este belo testemunho desta pequena menina, mas tão grande na fé, nos faça também nós sermos agradáveis a Deus, para que assim o nosso esposo, o esposo da nossa alma, que é o Senhor, possa nos receber e não seja outra coisa que nós possamos buscar nesta vida, senão agradar a Deus. Que Santa Inês possa rogar pelos jovens, pelos adolescentes, que a cada dia mais sofrem grandes ataques, grandes tentações dos prazeres do mundo, sabendo então, com Santa Inês, que o Senhor é o melhor presente, o Senhor é aquele que vai dar a alegria verdadeira à nossa alma. Possamos nós, seja os pais, sejam os filhos, possam olhar para Santa Inês, para esse dia em que celebramos o seu martírio por causa da virgindade, ou seja, da sua pureza. Não se entregou pelas ameaças, mas ameaçada se entregou nas mãos de Deus. Que possamos também nós nos entregar totalmente a Deus, como fez Santa Inês. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.